Antigo desejo de Sampaoli, Eduardo Vargas foi oferecido ao Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se há possibilidade de o chileno virar reforço do Timão. Preciso contar também sobre Thiago Maia, ótima notícia para o torcedor do Flamengo. E essa história de que o Dudu pode voltar ao Palmeiras, ele não estaria feliz no Catar. Isso é verdade? Para completar tudo sobre a vitória por 4-1 do São Paulo contra o Flamengo em pleno Rio de Janeiro. E o São Paulo tem chances matemáticas boas de ser o campeão do turno. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter cada um de vocês por aqui. E antes de contar todas as informações importantes que eu te prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado, tenho certeza que você vai se interessar. Pessoal, passando para dividir uma grande novidade com vocês, quem gosta de acompanhar o futebol da garotada certamente vai curtir. Vem aí a Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, a maior competição do estado de Minas Gerais. Ela vai acontecer na cidade de Montes Claros e vai contar com 50 clubes de 14 estados diferentes do Brasil. E agora vem a novidade, você vai poder acompanhar todos os jogos, eu disse todos, ao vivo, do seu celular, tablet, notebook, computador, da televisão, de onde você quiser. Quer saber como, né? Adquirindo o pay-per-view da Copa Minas Gerais. E o melhor, por apenas R$19,90, que ainda podem ser parcelados em até 4 vezes. O mais legal é que além de divulgar e ajudar os meninos da base, você ainda vai ter a oportunidade de ver surgirem os próximos craques do futebol brasileiro e por um preço bem baratinho. Para ter maiores informações é só você apontar o seu celular para esse QR Code que aparece por aqui ou então pega na descrição desse vídeo, tem um link que eu deixei para você. Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20, aqui começa o futuro. Bora começar o vídeo falando sobre o resultado mais surpreendente do fim de semana no Campeonato Brasileiro, a vitória do São Paulo por 4-1 contra o Flamengo no Maracanã, vitória de virada. O Pedro abriu o placar a favor do Flamengo no comecinho do jogo com 5 minutos, ainda na etapa inicial com gols do Tietê e do Brenner, o São Paulo virou. O Flamengo teve 2 pênaltis a seu favor, um batido pelo Pedro e outro pelo Bruno Henrique, para 2 boas defesas do Thiago Volpi. E o São Paulo ainda marcou mais 2 gols, um de pênalti com o Reinaldo e outro do Luciano, com assistência do Thiago Volpi, o goleiro do Tricolor, que chegou a ser bastante cornetado pelo torcedor do São Paulo recentemente, fez 2 defesas de pênalti e ainda deu assistência para o gol do Luciano, o melhor jogo de um goleiro desde a aposentadoria de Rogério Ceni. Com esses 3 pontos, o São Paulo se tornou sério candidato ao título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o São Paulo é o 5º, com 30 pontos conquistados, mas ele tem, por exemplo, 3 jogos a menos do que o Internacional e que o Flamengo, que dividem nesse momento a liderança. O Atlético Mineiro aparece também com chances de conquista de título, o Galo tem 32 pontos e ainda faz mais 2 jogos. Nessa segunda-feira visita o Palmeiras e tem um jogo por fazer com o Atlético Paranaense. Pode chegar no máximo 38 pontos, o São Paulo com 30. Se vencer os 3 jogos que ainda disputa, pode chegar a 39. E esses 3 jogos que o Tricolor ainda deve são contra Goiás e Ceará na condição de visitante, e ele ainda recebe o Botafogo. Nenhum dos 3 jogos ainda tem data. São Paulo que conseguiu a antecipação de seus jogos da Copa do Brasil e por isso ficou devendo partidas no Campeonato Brasileiro. Para mim, o melhor jogo do São Paulo na temporada, superando inclusive a vitória contra o Palmeiras por 2-0 no Allianz e aquela vitória boa contra a LDU no Morumbi em jogo da Libertadores da América. O São Paulo que só teve o Diego Costa como destoante. O zagueiro do São Paulo mais uma vez não fez bom jogo, ficou devendo, falhou em um dos gols e ainda falhou num outro lance que poderia ter resultado num gol, a bola acabou batendo na trave do São Paulo, mas gostei demais da dinâmica do time, um time que marcou pressão e que me fez quebrar a cara, e eu não apostava em hipótese alguma na vitória do São Paulo, mas sou obrigado a reconhecer o grande jogo do Tricolor. Já o Flamengo viu interrompida a sua série de 12 jogos sem perder. A última vez que o Flamengo havia perdido tinha sido no 5-0 para o Independente Del Valle. Nesse período, 9 vitórias e 3 empates. Com a derrota para o São Paulo, o Flamengo não conseguirá ser campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas não muda também o preço do dólar. Tenho certeza que não vai ter nenhum torcedor do Flamengo chateado por conta disso. O que eu consegui ver foi nas redes sociais muita irritação em relação ao Domenech Torrent, o técnico do Flamengo, que toda vez que o time perde é bastante cornetado. Você que já acompanha o canal do Nicola há algum tempo certamente já percebeu que aos domingos é hora da gente bater papo na live em que você pergunta e eu respondo. Nesse domingo, um monte de gente me perguntou se é verdade a possibilidade de o Dudu estar voltando para o Palmeiras. Ele estaria insatisfeito no Al Duhail do Catar e teria pedido à diretoria do Palmeiras a sua reintegração.
Entrei em contato com uma pessoa importante do departamento de futebol do Palmeiras para saber o que existe de verdade e a resposta foi a seguinte, abre aspas, nenhuma vontade ou chance de o Dudu voltar por agora. Ele está feliz lá fazendo gol e ganhando bastante dinheiro, fecha aspas. Só para contextualizar, o Dudu tinha no Brasil salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês. Ele era inclusive o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, pois saiba que no Catar ele ganha bem mais do que esses 2 milhões e 100 mil reais, além de ganhar em moeda estrangeira, em dólar, ele ainda teve um bom aumento. E para completar, nas últimas semanas o Dudu viveu seu melhor momento com a camisa do seu novo clube, foram 4 gols nos últimos 5 jogos, no total desde que chegou ao Al-Duhail, foram 11 partidas disputadas com 4 gols marcados. Só para lembrar, ele foi por empréstimo ao Al-Duhail, empréstimo de uma temporada, ele só volta a partir de julho do ano que vem. Por conta desse período de empréstimo, o Palmeiras vai ter direito a 7 milhões de euros. Se o time do Catar quiser ficar com o Dudu em definitivo, vai ter de desembolsar mais 6 milhões de euros e tem também a previsão de mais 1 milhão de euros, de acordo com algumas metas estipuladas no contrato, e essas metas estão ligadas à performance particular dele, mas também à performance do time. Então você, torcedor do Palmeiras que se animou com a possibilidade da volta do Dudu, está completamente descartada. O Dudu vai seguir jogando no Al-Duhail. Bora agora contar sobre a boa notícia que eu tenho para dividir com vocês a respeito do Flamengo. No sábado eu conversei por telefone com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol rubro-negro, e perguntei a ele sobre o futuro de Thiago Maia, Pedro e Pedro Rocha, são os 3 jogadores cujo contrato de empréstimo termina agora em 31 de dezembro. E o Marcos Braz disse que as negociações para a compra do Pedro estão rolando junto à Fiorentina, as negociações também do Pedro Rocha acontecendo. A ideia do Flamengo é comprar o Pedro em definitivo e prorrogar o contrato de empréstimo do Pedro Rocha. Já sobre o Thiago Maia, aí sim vem a grande novidade, a boa notícia. O Flamengo, de acordo com o vice-presidente de futebol, conseguiu a extensão, a prorrogação da permanência do Thiago Maia por empréstimo até a metade do ano. Nas tratativas entre o Braz e o Lille, o clube francês acabou aceitando a extensão de mais 6 meses desse contrato. O Flamengo alegou problemas por conta da pandemia do coronavírus, da prorrogação dos campeonatos invadindo a próxima temporada. Como o Thiago Maia não tem muito moral no Lille, o Lille acabou aceitando a permanência dele e o Flamengo condicionou a permanência, a compra em definitivo do jogador para metade do ano que vem. É até uma forma de dividir o fluxo de caixa, até porque o Flamengo vai precisar da grana para comprar o Pedro por agora, e aí precisaria só na metade do ano que vem do dinheiro para comprar o Thiago Maia, o que está estabelecido em contrato. É a compra no valor de 7 milhões de euros. Em relação ao Thiago Maia, o Pedro vai custar 12 milhões de euros. O Flamengo ainda deve mais 1 milhão de euros à Fiorentina, ou seja, 13 milhões de euros para ficar com o Pedro em definitivo, 7 milhões de euros para ficar com o Thiago Maia. Volante que não foi muito utilizado nos tempos de Jorge Jesus, mas a partir da chegada do Domenech Torrent, a situação dele mudou radicalmente. O Thiago Maia virou titular absoluto desse time, já soma 25 jogos nesse ano, ainda não marcou gols, mas é peça fundamental nesse novo Flamengo do técnico espanhol. Para completar, só falta dizer que o Thiago Maia havia sido comprado pelo Lille junto ao Santos em 2017 por 14 milhões de euros. Bora fechar o vídeo com mais uma notícia exclusiva, foram várias no vídeo de hoje, hein? Quero te contar que Eduardo Vargas, atacante chileno que pertence ao Tigres, foi oferecido nos últimos dias ao Corinthians. A sugestão partiu de um empresário brasileiro que procurou o técnico Wagner Mancini e o Mauro da Silva, que é o observador técnico do Corinthians, o homem da confiança do André Sanches no Parque São Jorge. O grande problema é que o Corinthians se assustou com as cifras envolvidas no negócio. O Vargas, cujo contrato com o Tigres termina agora no dia 31 de dezembro e ele já recusou algumas propostas para a prorrogação do contrato, gostaria de ganhar pelo menos 1 milhão de reais por mês para vir jogar no Brasil. Atualmente, no futebol mexicano, ele tem um salário anual de 3 milhões de dólares. Isso equivale a 17 milhões de reais por temporada. Se a gente dividir esse valor por 12, dá para dizer que ele ganha 1 milhão e 400 mil mês. O Vargas topa ganhar menos para jogar no futebol brasileiro. É um desejo dele voltar para cá, e isso é claro, se não aparecer nenhuma proposta astronômica, nem da China, nem da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos. Nesse caso, se aparecer uma oferta de algum desses centros, ele vai cobrar 8 milhões de dólares por um contrato de 2 temporadas, cifras bem maiores do que as praticadas na realidade brasileira. Bom, sobre o Corinthians. Diante dessa pedida de 1 milhão de reais, o Corinthians já se assustou e praticamente tirou o time do campo. E aí, a informação importante e positiva para o torcedor do Galo,
conversei com um dirigente do Atlético antes de gravar esse vídeo para contar sobre a sugestão, sobre o oferecimento em relação ao Corinthians, e uma pessoa do Atlético que pediu para não ser identificada disse o seguinte, abre aspas, se de fato o Vargas ficar livre, ele vai jogar no Atlético Mineiro. A relação dele com o Sampaoli joga demais a favor, fecha aspas. Vale a lembrança de que Vargas e Sampaoli já trabalharam juntos na Universidade Católica e também na seleção chilena. Os melhores momentos do Vargas foram sob o comando do Sampaoli, seleção chilena que conquistou o título da Copa América, o primeiro título de relevância da seleção chilena. E só para arrematar sobre esse assunto, o Vargas tem 30 anos de idade, o Atlético tenta sua contratação desde a chegada do Sampaoli. Na metade do ano o Tigres pediu 2,5 milhões de dólares para liberar o jogador de forma antecipada. É óbvio que o Atlético não aceitou pagar esses 2,5 milhões, tá esperando o contrato do Vargas com o Tigres terminar para receber o jogador de graça, vai pagar apenas salários e luvas. O grande problema é que, ao esperar, o Atlético não vai conseguir inscrever o Vargas nessa janela de transferências que se encerra no próximo dia 9 de novembro, ou seja, o Galo não terá o Vargas como reforço nesse Campeonato Brasileiro, vai trazer o jogador pensando em 2021. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, não acredito, ainda não se inscreveu? Se preocupa, você resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola e ter, entre outras coisas, a possibilidade de participar do bolão do Nicola, que dá ao vencedor uma camisa oficial, participar da liga exclusiva do Cartola FC e dá para receber também notícias em exclusividade, em primeira mão, via WhatsApp, desde que você faça parte das categorias Bola de Ouro ou Lenda Mundial. O pessoal dessas categorias já recebeu ao longo da madrugada a informação sobre a sugestão do Vargas ao Corinthians, das negociações do Vargas com o Atlético Mineiro, do Thiago Maia no Flamengo, enfim, todas as informações antecipadas para os membros do canal. Fechado? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!